Bom, bom. Seguinte, acho que é quarta-feira, né, cara? Nessa quarta-feira, nesse dia inenarrável, eu estou aqui para dar continuidade àquela matéria que todo mundo se amarra. Geometria espacial, beleza? Então, hoje a gente vai comentar de cilindro que nada mais é. Ó, aqui, ó, deixa eu falar baixinho, senão os matemáticos eles ficam meio bolados comigo. Mas, ó, aqui com o microfone, ó. É como se fosse um prisma, só que a base é um círculo. Não fala pra ninguém que eu te contei, mas é mais ou menos isso. Beleza? Então vem comigo, olha só, eu vou te apresentá-lo. Vou apresentar o cilindro pra vocês. Tá lá, cilindro. Tem alguns carinhas que a gente deve tomar noção de alguns nomes. Bom, a primeira coisa, o cilindro, ele possui as bases, como eu comentei na sussurra com vocês, as bases são circunferências, beleza? E são paralelas. Por quê? Porque lembra quando a gente falou de prisma, que para ser um prisma tem que ter bases congruentes e paralelas, ou seja, bases iguais e paralelas. Então, ó, eu tenho essa circunferência aqui, tem a circunferência aqui, e eles são paralelos e congruentes. Ou seja, se eles são congruentes, os raios são iguais. Se tem uma circunferência, significa que tem um raio. Então, no meu cilindro, a gente já percebe que a nossa base é um círculo. Show de bolebas? Show de bolebas? Bom, outra coisa, nós vamos possuir aqui um eixo. Que um eixo, na verdade, ele vai ser uma reta que será paralela a um carinha que nós chamamos de giratriz. Quando a gente olha o cilindro de frente, esse lado do cilindro, tudo bem que o cilindro não tem lado, mas pra gente não falar lado, nós chamamos de geratriz, representamos pela letra G de geratriz, beleza? Então esse, abre aspas, esse ladozinho do cilindro, que não é lado, nós chamamos de geratriz, show de bola? E o eixo, aqui o eixinho aqui, ele está paralelo à nossa geratriz. Mac, beleza? Show de bola. Nós temos também uma alturinha, que vai ser a distância do meu centro, do meu tops, até a minha base. Então esse cara vai ser nossa alturinha. Esse cilindro, nós já percebemos, ele não... Vocês, cara, que cilindro doido. Bom, esse cilindro nós chamamos de cilindro oblíquo. Esse cara aqui é o oblíquo. Eita, ficou feio minha letra, hein? Oblíquo. O cilindro oblíquo, ele possui um certo alfazinho aqui, ó. Vou colocar até de Lalanza, ó. Ele possui uma certa angulaçãozinha aqui, ó. Percebeu? Que eu vou chamar de alfa essa angulaçãozinha aí. Então, esse alfa, ele é diferente de 90 graus. Quando o alfa ele for diferente de 90 graus, será um cilindro oblíquo. Caleb, se cair na prova o cilindro oblíquo, o que eu faço? Se atenta para esse triângulo aqui, ó. Olha pro tio. Fazer um triângulozão aqui, ó. Vou poluir o desenho, ó. Pega esse cara aqui, vou colocar até de outra cor. Que cor que você quer? Fala pro pai. Vou botar de azul, hein? Caraca, eu nunca uso azul. Ó, pega esse carinha aqui. Beleza? Quem é esse cara aqui? A gente acabou de ver que é a nossa giratriz, tá? Pega a nossa alturinha. Tudo bem? Cara, mas a altura tá diferente, cara. Pensa, aqui a gente tá trabalhando com terceira dimensão. É que o meu desenho ficou meio ruim. E a altura sempre vai chegar no chão em 90 graus, ó. Então pega esse cara daqui, ó. Beleza? Esse cara aqui vai ser minha altura. Esse cara vai ser alfa, vai ser a minha giratriz. Então, e como é um triângulo retângulo, olha para esse triângulo aqui que vai ser o triângulo importante. Só um visozinho. Esse triângulo vai ser o triângulo importante quando a gente estiver trabalhando com cilindros oblíquos, tá? Pra gente trabalhar. Então, só dando uma bisulhada rápida aqui nesse triângulo, nós concluímos que cateto oposto seno de alfa é igual a H sobre G, né? Então aqui a gente... Deixa eu botar H. Então aqui a gente trabalha com seno, cosseno, cateto oposto sobre cateto sobre de hipotenusa. Show de bola? Então aqui a gente trabalha, então, quando tiver oblíquo, esse cara que a gente vai utilizar. Porém, oblíquo tem acento, né, tio? Porém, não é sempre que a gente vai ter o cilindro oblíquo. A gente vai cair mais das provas o cilindro reto, que tá aqui. É onde se cai mais nas provas esse cilindrão aí, cilindrão reto. Bom, o que é o cilindro reto? O cilindro reto
é um cilindro, como propriamente o nome já diz, alô, alô, aquilo que é óbvio, é o cilindro que ele é reto. Muito bem. Cilindro reto que ele tá em pezinho, que ele... Opa, dei ruim aqui. É que ele tá em pezinho, beleza? Ele tá em pezinho aqui, ó. A nossa angulação aqui, a nossa angulation aqui é o 90 graus bonitinho, beleza? Ele tá em pezinho, então esse é o nosso cilindro reto. Quando ele estiver em pezinho, temos uma coisa importante, que a minha giratriz vai ser igual à altura, então a gente não trabalhará mais com giratriz, a gente vai colocar só a altura, beleza? Então quando o cilindro ele for reto, nós precisamos dessa informação aqui, que a giratriz é igual à altura, que é onde mais cai nas provas. Outra coisa que cai bastante nas provas é a seção meridiana, então a gente tem que dar uma atençãozinha para isso aqui. O que é uma seção meridiana? É como se eu tivesse um cilindrão e cortasse o cilindrão no meio, beleza? Então olha só, eu tenho esse cilindrão aqui e eu estou cortando esse cilindrão por um plano laranja, reto, beleza? Ele está cortando exatamente aqui na origem. Quando a gente pega a seção meridiana, a gente tem que imaginar como se estivesse olhando o cilindro de frente. Olhando esse cilindro de frente, o que a gente vai ter? A gente vai ter esse retângulo aqui. Por que retângulo, Caleb? Vamos lá. Ele vai ser retângulo porque simplesmente, se é um cilindro reto, as nossas bases vão ser 90 graus, né? Então aqui é 90 graus, aqui é 90 graus, e aqui 90 graus, ficou firme, 90 graus, e aqui 90 graus, e aqui, fala pra mim, 90 graus, beleza? Então, por ele ser 90 graus, nós vamos ter um retângulo. E essa seção meridiana nada mais é, diminuindo só um pouquinho para aparecer o nomezinho, a seção meridiana nada mais é do que a gente conseguir observar o cilindro de frente. Então, observando esse cara de frente, nós vamos ter que a nossa altura que vai ser igual a giratriz. Quando a gente observa de frente, a gente vai ter esse retângulozinho aqui, onde a base do meu retângulo vai ser quem? 2R, porque se eu olhar aqui, ó, a distância daqui até aqui é quanto? Se daqui até aqui nós temos que é R, então a distância desse cara para esse cara daqui vai ser 2R, R mais R. E olhando de frente, esse cara aqui que vai ser a nossa alturinha. Então aqui é a seção meridiana importante. Por que a seção meridiana é tão importante? Porque nós temos um caso muito especial que cai bastante, que é o cilindro equilátero. O cilindro equilátero, toda vez que fala, um cilindro equilátero é um cilindro reto, onde a seção meridiana é um quadrado. Logo, a giratriz é igual a 2R. Então é como se a gente olhasse o negócio cilindrão aqui, ó. Vou desenhar um cilindrão aqui, ó. É como se a gente olhasse o cilindrão de frente e nos desse um quadradão, onde aqui é giratriz, aqui é 2R pela seção meridiana. Então nós vamos ter que giratriz é igual a 2R. Temos isso aqui muito importante. Se for reto, giratriz é igual a H, né? Giratriz é igual a altura. Então isso é importante. Quando for um cilindro equilátero, significa que a gente está olhando... Lembra, quando que a gente fala de coisas equiláteras? A palavra equilátero, acho que eu já comentei, mas é até interessante falar. O prefixo equi significa mesmo. Equidistante, mesma distância. Equidista, já falei. Equilátero. Equilátero significa látero, lado. Mesmos lados. Então, um cilindro equilátero, a gente vai estar olhando de frente e vai ter os mesmos lados. Quem são os lados da seção meridiana? Aqui, ó. Pum, o diâmetro e pum, a nossa altura. Então, se for um equilátero, isso aqui vai ser um quadrado, beleza? Show de bola? Bom, importante esse negocinho aqui pra gente saber, porque sempre cai nas provas. Mais uma informaçãozinha legal, quero falar sobre áreas e volumes. Bom, como eu comentei com vocês que um cilindro nada mais é não, aqui é na incura, a gente não pode falar isso. Parei que eu estou tentando todavia, porque o cilindro ele é um sólido de revolução. Depois eu vou comentar sobre isso com vocês, mas acho que isso não vem tão ao caso não. É como se eu pegasse um retângulozinho assim, eu tenho um eixo aqui, e girasse esse eixo formando um cilindro. Então essa é a ideia. Então não é um prisma, mas a grosso modo pode ser um prisma de base circular, tá? Como que se calcula o volume? Como se calcula o volume do prisma? Como é o volume do prisma? A área da base vezes a altura. Agora, quem é a nossa base? Nossa base é o círculo. Qual a área da base do círculo? πr ao quadrado. Então, o volume, ó, a área da base, πr ao quadrado, vezes a nossa altura. Quem é essa altura, Caleb? A altura giratriz só se for
sendo reto. Se não for reto, vai ser essa alturinha aqui, beleza? Aí como que a gente acha? Ele deu a geratriz um ângulo. A gente vai olhar para esse triângulo para a gente achar os caras. Então, essa informação é importante, tá? A área lateral. Para a gente descobrir a área lateral, a gente tem que pensar na planificação do cilindro, tá? Esse desenho que eu fiz aí. Como que é a planificação do cilindro? Tá lá, essa é a planificação do cilindro. É como se eu pegasse uma folha de papel. Eu falei que eu deixei uma folha de papel aqui, acabei esquecendo. É como se eu pegasse uma folha de papel e enrolasse, virasse um cilindro. Como se essa ponta aqui juntasse nessa ponta daqui, ó, beleza? Formaria um cilindro. E esses círculos são as bases, o meu topo e a minha base. Então essa é a planificação do cilindro. Bom, a altura é fácil a gente ver que esse Hzinho aqui nada mais é do que esse H aqui, ó. Nada mais é do que esse Hzinho aqui. Então isso é fácil a gente ver. E agora um pouco mais difícil de enxergar é esse comprimento aqui, cara. Isso aqui que é o famoso jump. Que jump, Caleb? Jump of the cat. Esse comprimento aí. Porque esse comprimento verde é como se fosse cada partezinha daqui dessa circunferência, ó. Cada partezinha da circunferência aqui, a gente tem que representar ela numa linha reta. Então, esse cara nós vamos chamar, será o comprimento do círculo. E o comprimento do círculo é o famoso 2πr. Então, olha para cá. É como se eu pegasse esse cilindro aqui, cortasse aqui no meio e abrisse as pontas. Pegasse uma ponta para cá e outra ponta para cá, abrindo aqui no meio. Aqui em cima eu vou ter o meu comprimento a circunferência, o PR, e aqui embaixo eu vou ter a minha altura. Show de bola? Ou a minha altura. Bom, se for um cilindro oblíquo, acho que não vale a pena comentar, mas vai ser assim, ó. Vai virar um paralelogramo. Bom, então, o que nós geramos aqui? Se esse cilindro ele for reto, nós vamos gerar um retângulo, onde a área lateral desse retângulo será a área lateral do cilindro. Qual é a área do retângulo? Base vezes altura. A base é 2πr, a altura é h. Então aqui, ó, área lateral, olha para cá. 2πrh, ó, 2πr, a área do retângulo, h, a altura. Show de bola? E a área total é como se eu encapasse todo esse cilindro, fizesse a área lateral mais a área dos topos das minhas bases. Lembrando que a base é uma circunferência. Então a área total vai ser duas vezes a área da base, que é πr ao quadrado, mais a área lateral que a gente acabou de ver aqui antes. E essa é a nossa aulinha de cilindro. Questões até 11h30 para a gente poder ter a nossa live som. Valeu, meus amores. Beijinho. Falou. Tchau. Fui.